Para quem não sabe, eu tenho cara de velho, a vida me bate como se eu já tivesse idade, mas ainda sou relativamente novo. Cada ano que passa eu vou ficando mais velho. Mas, prestes a celebrar aí 38 anos, eu acordei no dia de ontem e consegui tirar um tempinho para pensar em coisas às quais eu até hoje não me arrependi. Você já fez isso? Você tirar uma parte do seu tempo, quais foram as coisas que eu já fiz na vida que eu ainda não me arrependi? E aí, no começo, você ficar procurando coisas para se arrepender é uma tarefa árdua, porque na nossa mente, todos nós somos os protagonistas da nossa própria história, em teoria. Se você não vai pela cabeça dos outros, se você faz o que a sua consciência lhe diz, você é o protagonista da sua própria história. E você pode admitir erros, mas arrependimento? E a nossa cultura não nos ajuda, porque nós temos frases do tipo, se arrependimento matasse, então é melhor não se arrepender, porque se arrependimento matasse, a gente ia morrer. Então a gente fica só compartilhando erros e possíveis acertos. Ora, como observar e identificar coisas às quais vale a pena o arrependimento? Como desenvolver uma consciência a qual você consiga entender quais são coisas às quais vale a pena se arrepender e outras não? Como que se identifica esse fio da meada? Arrependimento, no nosso vernáculo, no português, é lamentação pelo mal cometido, contrição. Arrependimento é algo tão importante no Evangelho que no culto a Deus que nós temos, nós começamos com prelúdio, aí tem um momento que é o momento de adoração. Depois do momento de adoração, que se encerra com uma oração de adoração, nós temos um momento de contrição. Contrição significa o quê? Arrependimento. Todo culto você tem um momento ao qual te é lícito refletir sobre coisas pelas quais você se arrepende. O começo do sermão de João Batista sempre foi qual? Arrependei-vos e convertei-vos. O começo do ministério de Jesus sempre foi o quê? Arrependei-vos. A temática do Evangelho sempre parte do princípio de que deve haver um arrependimento. E por que é tão difícil nós conseguirmos evocar coisas pelas quais nós possamos nos arrepender? Não querendo tomar muito nosso tempo, porque esse é um assunto extremamente amplo, mas eu levantei aqui apenas 5, de tantos que nós poderíamos falar, mas 5 coisas que dificultam o nosso arrependimento. Primeira coisa que dificulta o nosso arrependimento, sabe qual que é? A falta de uma consciência do que é certo e errado. E ainda mais nesse período que nós estamos vivendo da história da existência, olha, quando eu for velhinho, grisalho, grisalho de barba, né? Quando um netinho, ou pela fé, um bisnetão, chegar para mim, for lá nos meus aposentos, aquela edícula lá nos fundos, tal, todo eremita, toguinha guardada dentro do baú, chegar para mim e perguntar, vovô, o senhor viveu o começo do século XXI? Vivi. Como é que foram aqueles dias? Eu quero dizer, aqueles dias foram loucos, com K. Aquilo ali foi louco, garoto. Nós vivemos um começo de século onde ninguém sabia o que era certo e errado. Meu amigo, vai você hoje dizer o que é certo e errado. E vou parar por aqui, porque as coisas pipocam e fervilham. O que é certo e errado hoje em dia? Que rolo que está isso hoje? A última coisa que eu vi, que talvez seja consenso entre todos nós, e se não for, só eu tenho o microfone hoje, fazer o quê? Mas,
Eu vi uma palestra onde uma representante da lei dizia o seguinte para um grupo de policiais militares: vocês devem prioritariamente mirar para acertar nos membros inferiores dos infratores. Se não conseguir, vocês devem esperar que eles esvaziem seus cartuchos para tentar efetivar a prisão. Aí, tadinho, foi um moço lá ainda com essa coisa de certo e errado. O moço levantou e falou: mas se eles tiverem de fuzil, derem um tiro, eu morrer antes. Aí a moça diz: são males da profissão. Como é que você determina o que é certo e errado? Não dá, meu amigo. Não dá. Nos dias de hoje, esses dias estão loucos. Como se determina certo e errado? Dificuldade nossa. Imagine uma geração, e não é apenas de crianças não, porque essas coisas todas começam lá de cima, tudo veiaco. Mas imagine uma geração que vai crescendo, não se acostumando aos conceitos de certo e errado, e que acha até que os tabus fundamentais da humanidade foram feitos para serem o quê? Vencidos. E em sendo vencidos há o quê? Evolução. Tabus da humanidade. Os pais não podem ter relações sexuais com os seus? Com os seus? Não, aqui isso ainda é errado aqui dá para falar, por enquanto. Os pais não podem ter relações sexuais com os seus? E se for quebrado esse tabu? Vivos não podem ter relações sexuais com pessoas? E se forem quebrados esses tabus? Imagine uma sociedade, basta você estar vivo nos dias de hoje, onde o indivíduo não tem consciência de certo e errado. Como este indivíduo irá arrepender-se, irá lamentar por um mal cometido? Como? Pessoas que acham que roubar é certo, bater na mulher é certo, bater no marido é certo, espancar os filhos é certo. Dificuldades para arrependimento, falta de uma consciência que reconhece o que é certo e o que é errado. Nessa hora, meu amigo, você vai me desculpar, mas sinceramente, o Fred Mercury era um troço de outro mundo, né? Aquele cara era um cara de outro mundo. O cara casou com mulher, percebeu que era gay, se mudou, foi lá para Munique para poder viver uma vida dissoluta, fez tudo o que podia, o que não queria. Descobriu que tinha AIDS, zerou a vida, dedicou-se novamente à música, lançou mais um álbum, não culpou ninguém por nada e tão somente aceitou que aquilo que lhe aconteceu foram as consequências da vida que ele... Não a homossexualidade, mas viver a homossexualidade de uma forma promíscua como ele vivia. Se você tiver dúvidas, consulte Fred Mercury, aniversário 1985. Você vai ver que aqueles dias não foram loucos, foram loucaços. Mas era um indivíduo que não era para ter feito, eu fiz. Esse é o preço. Vamos embora. Nos nossos dias... O indivíduo pega uma doença dessa. Qual que é seu comentário? Isso começa com o governo, que não traz essas... O governo que não trabalha essas situações. Governo. Isso também, as pessoas. Em nenhum momento o indivíduo diz, espera aí, pelo estilo de vida que eu escolhi, de uma promiscuidade homo, heterossexual, isso era uma das possíveis consequências. Mas uma consciência... que não tem reconhecimento de certo e errado, não consegue lidar com categorias de fato e consequência. Que curioso. O cara, no bom sentido, mais doido de todos, é o cara mais certo da forma como trata o que lhe acometeu.
A palavra do Senhor ainda nos mostra algumas coisas. Ainda sobre arrependimento, segunda dificuldade para arrependimento. Primeiro, uma falta de uma consciência que errou. Segundo, falta de amor a si e também ao próximo. Sabe aquele indivíduo que vai tomando as decisões as mais equivocadas na vida, e ele pega aquela estrada, aquele caminho errado, aquela rua errada, e ele vai até o final? Ele vai até o final. É para eu estar doente, então eu não tomo remédio. É para eu ficar sozinho, então eu também quero dever o SPC Serasa por não pagar a conta. E ele vai nessa estrada para a perdição. É semelhante ao indivíduo do último filme aí, o Logan. É pegar aquele carro, meu amigo, e de ponta a ponta é só desgraça. É o indivíduo que não consegue amar-se. Uma pessoa que não se ama, como ela vai se arrepender? Como ela vai lamentar alguma coisa que deu errado na sua vida, uma vez que ela não se ama? Uma pessoa que não ama o próximo, como vai se arrepender por aquilo que ele fez, que acometeu o próximo? Ele não ama. Como ele vai lamentar um tapa absurdo que não tinha nem razão de ser, que é errado na sua origem? Como ele vai lamentar um desfalque? Ele não ama o próximo. Ele não está nem aí para o próximo. Terceira dificuldade para o arrependimento: hipervalorização do ego. O que é isso? Eu não erro. Se eu não erro, do que eu tenho que me arrepender? Eu não erro. Quem eu sou? Modéstia à la carte. Eu sou perfeito. Não erro. Os outros é que me induzem a errar. Porque se não fosse os outros, eu de mim não erraria. Problema não fui eu, problema foram as circunstâncias que me impediram de fazer o certo, mas na minha consciência eu sabia. Olha que rolo. Falta de uma consciência para arbitrar o erro. Falta de amor a si e ao próximo. Uma hipervalorização do próprio ego. O indivíduo entende que não erra. Quarto item que dificulta nosso arrependimento é o oposto perfeito. Se um indivíduo tem um ego hipervalorizado e ele acha que não erra, o oposto perfeito qual que é? É o indivíduo que tem uma baixa autoestima tão grande que ele tem que recorrer à mágoa para ser alguém. Deu para entender? Claro que não. Vou dar um exemplo. Gleice errou comigo. Ela errou. Errou comigo. Só que eu poderia conversar com ela, se foi uma ofensa, se foi opinião, é problema dela e meu. Eu poderia simplesmente dizer, poderia orar, poderia fazê-la reconhecer, podia um monte de coisa. Mas o que eu escolho? Eu escolho carregar esta mágoa em relação a ela. Por quê? Porque quanto mais eu lembro da dor que ela me afligiu, mais eu sou perfeito aos meus próprios olhos. Ela precisava falar desse jeito comigo? Não. Ela tinha necessidade de falar desse jeito comigo? Não. Justo eu que não faço mal a ninguém? Ela errou. Poxa, eu sou uma pessoa que pago minhas contas em dia, ela precisava falar desse jeito comigo? Não. Quanto mais eu lembro e me magoo, mais eu sou o que para mim? Perfeito. Por isso que a mágoa é o recurso do covarde para se autoafirmar na existência. É a muleta, é o amparo do covarde. Porque quando o indivíduo não é covarde, ele caracteriza. Foi uma ofensa? Não, foi opinião. Se é opinião, o problema é dela, o problema é meu, vida que segue. Não, foi uma ofensa. Me chamou de mau marido, me chamou de mau pagador, me chamou de mau pai. Em sendo ofensa, vem cá, quero conversar. Que história é essa? Que foi que eu? Vamos resolver. Mas quando eu guardo mágoa, aí para mim fica gostoso demais. Por quê? Porque bom sou eu. E errado é quem me fez o quê? Mal. Quinta dificuldade para arrependimento: falta de temor a quem? Ao Senhor. Falta de temor ao Senhor. Expressões do tipo: eu trato a igreja como minha segunda casa. Eu não consigo pensar dessa forma.
Porque lá em casa eu chego, não a hora que eu quero, na hora que eu tenho que chegar. Eu chego, aí eu boto o sapato do jeito que eu acho que tem que ficar. Aí eu troco de roupa. Aí quando eu vou trocar de roupa, quando eu volto para a sala, eu já tenho um monte de lista de coisas que eu errei ao fazer desde que eu entrei, que o sapato não era daquele jeito. A carteira não era nesse lugar, os anéis não são ali, o dinheiro tem que ficar dentro da gaveta, as chaves não podem, mas aquilo é o quê? É minha casa. Agora, se a igreja é minha segunda casa, como eu trato as coisas da igreja? Como eu trato a minha casa? Como é que faz? Se minha filha quer aprender jiu-jitsu e a igreja é minha segunda casa, o que eu trago aqui para a igreja? O jiu-jitsu. Por quê? Porque a igreja é minha segunda casa. Se minha filha quer aprender a tocar baixo, o que eu convenço o diretor musical a ensinar para toda a igreja? Baixo para crianças. Por quê? Porque a igreja é minha segunda casa. Mas quando o meu conceito é que a igreja é casa de oração para todos os povos, meu amigo, aí eu não faço quase nada que não seja adoração, arrependimento, proclamação da palavra, celebração da ceia, batismo, festa, almoço e acabou. Falta de consciência que errou, falta de amor a si e ao próximo, hipervalorização do ego, não erro. Quarto, baixa autoestima. Quem me magoou de forma errada, só magoou porque eu sou muito bom. E se eu sou muito bom, eu não merecia ter sido magoado. E quinto, falta de temor ao Senhor. Você acabou de ler na sua Bíblia. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Mateus 21, 28. Foi até o primeiro e disse: filho, vai hoje lá na roça. E ele respondeu: sim, senhor. Porém, ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Igreja da Tijuca. Por quê? Porque ele foi ou porque ele se arrependeu? Exatamente, meu amor. Porque ele se arrependeu. Porque poderia acontecer de ter ido. Mas ter ido de que forma? Eu vou trabalhar numa coisa que quando o cara morrer vai ser minha, né? Eu estou investindo naquilo que na verdade é meu. Eu vou porque se eu não for, o meu irmão resolver ir, papai cada vez mais vai gostar dele. Então eu vou para poder vigiar o relacionamento que eles estão tendo no trabalho. Mas a Paulinha falou bem. Quem fez a vontade de Deus foi o segundo. Por quê? Não porque foi, mas porque se arrependeu. Porque se tivesse ido sem ter se arrependido, para o pai, teria problema nenhum. Trabalho por trabalho, você paga alguém e a pessoa vai lá e trabalha. Mas o pai quer um filho que tenha consciência de que errou. Digo para vocês nessa manhã, olha o que diz a palavra do Senhor. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaram nele, ao passo de que políticos, governantes, cobradores de impostos, cantoras, meretrizes, mulheres de uma vida fácil, essas sim, tanto esses políticos, esses homens que arbitram as leis as mais absurdas, que arrebentam com a sociedade, e essas mulheres cuja vida muitas vezes é somente a sedução, esses, pasmem, esses creram. Vós, porém, mesmo vendo pessoas que jamais passariam parte do reino de Deus, mesmo vendo essas pessoas se arrependerem, vocês não se arrependeram, afinal, para acreditar no testemunho de João Batista que dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Capacidade do crente? Arrependimento. Arrependimento. Não há nada na sua vida que você mereça arrepender-se. E pastor, por que nós nos arrependemos? Ou, qual é o grande dispositivo
para eu lembrar de coisas pelas quais eu tenho que me arrepender e eu não lembro. É simples. O grande benefício do arrependimento, sabe qual que é? É que o arrependimento, ele encerra uma parte da sua vida que está completamente solta. Para você, aguardando o quê? Desfecho. Ele encerra uma trajetória da sua vida que você está dizendo o tempo todo para Deus: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Você diz para o outro: você errou, ela errou, o outro errou, ele errou, ela errou, o outro errou, me fizeram mal, me fizeram mal. Mas quando você faz um extrato de si e chega à conclusão que tem culpa no cartório, e você se arrepende, aquele ponto da sua vida que estava gritando, pedindo uma solução, ele zera. E você pode olhar para aquele ponto com outro olhar. Eu abençoo o fulano que errou. Eu perdoo meu pai que errou. Eu perdoo aquele meu amigo que errou. Porque, afinal de contas, eu também errei. Simples. Quantos pontos a sua vida, neste exato momento, nesse domingo de manhã, estão em aberto? Esses são os pontos que você é convidado a observar pelo viés do arrependimento. Todas essas coisas que estão em aberto, você não errou em nada. Ou você vai defender-se com a muleta do covarde? Eu só errei porque me fizeram errar. Ou você vai submergir com a muleta do covarde, que é a amargura? Quanto mais eu lembro que erraram comigo, mais santo eu me torno a mim mesmo. Porque como pode alguém errar com uma pessoa tão boa quanto eu? Arrependimento, ele zera todas as pontas soltas da nossa vida. Porque quando eu chego à conclusão que não apenas o outro errou, mas eu também errei, meu amigo, aí eu começo. Então, eu errei, eu me perdoo, perdoo o outro, e que aquela história agora permaneça diante de Deus, porque meu compromisso com ela acaba aqui. Meu amigo, você começa a viver. Você respira melhor, você dorme melhor, você ri melhor, se relaciona melhor, ensina coisas para os seus filhos melhor. Por quê? Porque sua vida não tem ponta solta. Arrependimento no grego, metanoia, mudança de direção e de mentalidade. Por que que arrependimento é tão importante no Evangelho? Porque se eu não mudar a minha direção e a minha mentalidade, eu me torno o quê? Um religioso. Eu venho nessa igreja há 100 anos, eu prego há 150 anos, e eu falo muito bem de religião. Só que Evangelho é arrependimento. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Meu irmão e minha irmã, pergunta: você está preparado para retirar um período da sua vida e se concentrar em coisas às quais vale a pena se arrepender? Meu irmão, nossa vida é louca. Cada rolo. Se arrependa, meu amigo. Se arrependa. Porque somente mudando a rota, mudando a direção e mudando a sua mentalidade, você vai deixar tudo isso para trás. Se não deixar para trás, você se torna uma pessoa carregada de um monte de ranço, que você poderia resolver nesta manhã, dizendo o seguinte: aquilo que aconteceu, várias pessoas erraram, o Senhor sabe que eu fui uma delas, e nesta manhã eu reconheço minha culpa, peço ao Senhor perdão, e ao mesmo tempo também me perdoo, porque a minha vida precisa seguir em frente, e eu não posso ficar carregando isso que já passou. Amém, igreja? Nesse espírito, curve a sua cabeça, feche os seus olhos.